Senhor um novo cântico, pois sua glória está no templo. Ele é o Rei dos Reis, o único Senhor. Rendei-vos a Ele. Cantai ao Senhor um novo cântico, pois se agrada em recebê-lo. Toda a criação cantai, glória ao nosso Deus. Rendei-vos a Ele. Aleluia. Glória a Cantai ao Senhor um novo cântico, sagrado em recebê-lo. Toda a criação cantai, glória ao nosso Deus. Rendei-vos a Ele. Nosso Deus, nosso Pai, começamos este culto, cultuando o nome santo de Jesus Cristo. O nome do Senhor seja glorificado nesta noite, pela nossa adoração, pelo nosso coração rasgado a Ti. Pedimos ao querido Espírito Santo de Deus que o Senhor receba a nossa adoração, fale conosco, nos ensine, mas também venha curar. Eu sei que hoje o Senhor cura, o Senhor liberta quando encontra fé, encontra confiança. E a Tua presença nos presença. A poderosa presença de Deus, ela faz maravilhas. Coisas maravilhosas acontecem quando estamos envolvidos contigo em espírito e em verdade. Toda a criação cantai, glória ao nosso Deus. Rendei-vos a Ele.
Jesus, povo de Deus. Nós vamos cantar uns louvores da harpa hoje aqui. Glória a Deus. Os cânticos da harpa cristã. Mas eu vou cantar aqui. Tens liberdade aqui. Deixa eu ver se eu consigo tirar um tom baixo. Você pode me ajudar a cantar. Aqui. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Sou a casa da morada, eu sou teu lar. Mude as coisas e lugar, sou perdão é completo, teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma, completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. Sou tua casa pra morar.
coisas de lugar. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. Sou namorada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Aleluia, aleluia. Daniel Santos, a paz do Senhor, meu irmão. Você quer louvar ao Senhor hoje? Você e a Sabrina querem louvar? Pode mandar aqui a solicitação, tá bom? Se vocês quiserem adorar o Senhor, nós vamos cantando aqui ainda uns louvores. Também, glória a Deus. Eu te louvarei, Senhor. Eu te Aleluia. Vamos cantar o louvor da harpa também cristã. Glória a Deus. Vamos cantar em fervente oração. Depois desse louvor, se alguém quiser escolher um hino, um cântico da harpa aqui, vamos louvar. Deixa eu mudar o tom aqui. deixares
tudo deixares faltar. A irmã escolheu 192. Vamos cantar 192 da harpa cristã neste culto da família. Lembrando que estamos cultuando a Jesus Cristo com 20 e poucas pessoas agora, depois vai aumentando, mas é o nosso culto agradável a Ele. Eu vou pedir para você desligar a televisão agora, ou até mesmo alguma coisa que está tirando sua atenção, deixar somente seu celular, o meio de transmissão que o Senhor preparou para você cultuá-lo. Lembre-se, você está cultuando Ele agora. A irmã já aqui pediu 192. Um abraço, Claudete Cardoso, lá de Camanducaia. Glória a Deus. Caio Serboncini, meu amigo, um abraço também. 192, pelo sangue. Glória a Deus. Ângela Alves, amém. Deus abençoe. 192. Pelo mundo brilha a luz, desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário. Os pecados carregou e de culpa nos livrou, o sangue que mandou no Calvário. Pelo sangue, fomos redimidos, sim. Pelo sangue carmesim, pelo sangue, pelo sangue de Jesus no Calvário. Antes tinha muito temor, mas agora tem amor, pois compreendo o valor do Calvário. Eu vivi na perdição, mas achei a salvação pela grande redenção do Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim. Pelo sangue carmesim, pelo sangue, pelo sangue de Jesus no Calvário. És um grande pecador, eis aqui teu Salvador, queimado com pregador no Calvário. O Cordeiro divinal padeceu na cruz teu mal, e oferece graça tal no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim. Pelo sangue carmesim, pelo sangue, pelo sangue de Jesus no Calvário. Aleluia.
Yuri Franz, Yuri, meu cunhado Richard. Deus abençoe vocês. Se vocês quiserem escolher um louvor também, pode mandar o número aqui, ok? Vamos cantando enquanto isso. 186, de valor em valor. Seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. É que um dia receba do céu escolheu o número 36. Vamos cantar o 36, O Exilado. Glória a Deus. 36. Depois a gente vai cantar o 301 que a irmã Elisete pediu para fechar essa noite. Glória a Deus. 36.
passos hei de ouvir, seus passos hei de ouvir, soando além do escuro. Olha agora, passarinhos, belas flores, querem encantar. São os terrestres esplendores, mas contemplam meu lar. Passarinhos, belas flores, querem encantar. Passam terrestres esplendores, contemplam meu lar. Oh, glória a Deus. Louvor maravilhoso, né, irmãos? Glória a Deus. A irmã Elisete pediu 301. Vamos fechar com esse. 301. É um culto ao Senhor. E aqui o Espírito Santo de Deus, Ele fala no seu coração louvor. Nós não estamos presencial, não estamos juntos em corpo, mas no mesmo Espírito. E, na verdade, é o que Deus mais quer, é que a gente esteja conectado no mesmo Espírito. Porque se estivermos dentro da igreja, apenas unidos nos corpos, não é o culto ao Senhor, mas é a ligação do Espírito um com o outro, em comunhão e adoração, é que faz o culto verdadeiro. 301, vencear.
água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus vencear, venha se alimentar também com a palavra de Deus nessa noite, nesse culto da família. Glória a Deus. Eu vou ler aqui uma palavra, queridos irmãos. Glória a Deus. Hoje eu quero falar de história, ou história no caso. Deixa eu só pôr aqui. Em Hebreus, capítulo 11, fala um pouquinho da história dos heróis da fé. Eu já trouxe essa palavra uma vez, mas não focado na história. E hoje eu quero falar um pouco da boa história. Hoje é o tema, uma boa história ou um bom legado deixado aqui na terra. Vamos ler aqui em Hebreus, glória a Deus, no capítulo 11, a gente tem a galeria dos heróis da fé. Eu sei que ela é uma palavra maravilhosa. Deixa eu pegar o meu microfone aqui, eu gosto de, para que o som não fique interrompido pela distância que eu estou do celular. Glória a Deus. Eu vou ler aqui para vocês. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendo que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho que agradara a Deus. Depois a gente vê aqui, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Pela fé ele habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas, com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. E pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber, e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Depois eu continuo lendo aqui mais alguns personagens. Aqui a gente viu a história de alguns, apenas para abrir, meus queridos irmãos.
Estava vindo muito, agora há pouco estava meditando, estava ouvindo até um relato do filho do pastor Moabel lá dos Estados Unidos, ele contando sobre a história da Rússia e da Ucrânia, que essa guerra já vem, esse problema já vem de tempo, né? Não é agora que estourou. Então ele estava contando, né, as duas histórias, problemas nas duas nações e problema com os líderes. E hoje o maior problema dessa guerra é a liderança. O povo sofre, o povo inocente dos dois lados. Eu vejo algumas pessoas dizendo, colocando no Facebook, oremos pela Ucrânia. Não, oremos não só pela Ucrânia. A gente tem que orar pelos irmãos da Rússia, né? Porque as pessoas estão indo na rua lá na Rússia, elas estão sendo presas porque elas não querem essa guerra. Tanto pessoas da Ucrânia como da Rússia não estão querendo essa guerra, não estão querendo, né? São os líderes, né, com seus corações dominantes, dominadores. Mas eu preguei lá em Botelhos que o coração do rei está nas mãos do Senhor, e o Senhor guia para onde Ele quiser. Antes de eu entrar na palavra, Billy Graham, ele levou o Evangelho, ele abriu uma grande porta do Evangelho na Rússia. Em 1991, a Rússia era chamada de União Soviética, e ela deixou de ser essa união, porque ela perdeu o controle dos outros países, como a Ucrânia e ainda outros, a Bielorrússia, Belarus, era tudo controlada pela Rússia. E ela ficou só, a União Soviética, mudando o nome, ficou só com a Rússia. E agora ela quer o domínio daquela região de novo. A gente sabe que isso é poder político, e vidas inocentes sofrem com isso. Mas eu falei aqui que Davi diz que o coração do rei está nas mãos do Senhor, e o Senhor guia. E a gente pode orar para que Deus guie esses corações a ter misericórdia do povo, né? Porque eles serão julgados pelas atrocidades que fizerem. Essa é um pouquinho da história desses dois países. Mas aqui a gente vê em Hebreus capítulo 11 a história de heróis da fé. Depois vocês vão entender por que eu estou falando de história hoje. Começa aqui pela vida de Abel, que ofereceu o maior sacrifício, né? Abel ofereceu a Deus um sacrifício maravilhoso. Deus se agradou do sacrifício dele, Deus se agradou do seu trabalho das mãos. Porém aconteceu uma coisa: Abel, ele foi perseguido por Caim. Nós sabemos que houve toda aquela história, perseguido por alguém dentro da sua casa. A história registra muito isso. E alguém perseguido dentro da casa, a gente pode ver o nosso Senhor Jesus. Foi traído por um grupo ao qual ele estava inserido, ou ele criou esse grupo. Um dos seus, né, levou a traição, traindo Jesus Cristo, levou ele à crucificação. Mas isso apenas deixou a história muito mais poderosa. Traições não anulam a beleza da história de quem tem caráter. Guarda bem essa frase. Eu li esses dias, eu só não lembro quem foi que falou. Eu sei que foi um dos presidentes americanos, que uma traição não anula o bom caráter de uma pessoa. As pessoas podem nos trair, podem nos enganar, mas se a gente tem um caráter trabalhado por Deus, continuaremos
indo avante na nossa trajetória. Abel foi traído pelo seu irmão. Abel foi enganado, foi morto. Foi enganado e morto pelo seu irmão. Mas aqui está dizendo que ainda morto, ele fala. O testemunho de Abel ainda fala na história. Então isso é muito importante. Eu pego uma passagem bíblica de que uma mulher despejou em Jesus o nardo puro num vaso de alabastro caríssimo, e não por causa do alto valor, mas o desprendimento daquele coração. E Jesus olhou para a fé daquela mulher e disse: o que você fez será lembrado em todas as gerações. Aquela mulher fez uma história no mundo, uma história. Raabe, que também é outra mulher que está aqui em Hebreus capítulo 11, uma meretriz, uma prostituta. Ela ganhava vida vendendo seu corpo, mas ela entrou para a galeria dos heróis da fé. Ela fez uma história só por causa de uma corda vermelha, um cordão vermelho, para avisar os espias. Olha que coisa maravilhosa. Você não precisa fazer muito, coisas mirabolantes para ter uma história com Deus. Basta fazer algo com todo o seu caráter e amor de coração. De repente aquilo pode ser a história da sua vida. Amém? Porque alguns querem fazer propaganda, chamar a atenção das pessoas e querem envolver. Também li ontem, existe muito barulho e pouca história bonita. Deus, ele não quer grandes barulhos, grandes propaganda. Deus nem precisa de propaganda. Eu lembro Jesus falando assim: vai e não fale a ninguém. Vai, se fosse nos dias de hoje, vai e não coloque no Twitter. Vai e não fique mostrando no Facebook. Vai e não fique se apresentando, mostrando para todos. Porque o que você está fazendo tem que ser genuíno, com o seu coração e com o seu caráter. E assim que nasceu os heróis da fé. A gente vê aqui também, pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho que agradara a Deus. Enoque era um homem que tinha 7 filhos. E ele cuidou desses 7 filhos com todo amor e carinho, ensinando a justiça para os filhos. Mas ao mesmo tempo que ele cuidava dos filhos, colocava alimento na casa para a família, corria atrás das coisas. Ele era um homem que alcançou um testemunho, alguma coisa muito especial. Deus viu em Enoque. Os judeus criaram até o livro de Enoque por causa das visões que esse Enoque tinha de Deus. E ele fez muita história, ao longo dos anos, como ainda hoje é lido o livro de Enoque por causa das visões. Então ele tinha um contato muito íntimo com Deus. Como é maravilhoso quando um homem tem um contato profundo, diferente de tudo que se viu. Pode dizer que, como usa a expressão hoje, Enoque estava à frente da sua geração. Os sacerdotes buscavam ali e tudo mais, mas ele era um homem que tinha um contato íntimo com Deus. E eu já vou aplicando aqui para nós. Será que o Senhor não quer encontrar em nós esse diferencial, sem ter que usar os artifícios de, como que eu posso dizer, artificiais que inflam as coisas, mas que fazem ela, como João Batista falou: convém que eu desapareça, que eu diminua, convém que eu saia da frente e que ele apareça, e que Jesus Cristo, o Senhor, apareça. João Batista foi um homem que fez história também.
a história de João não teve, pelo menos aos olhos dos homens, um fim muito bom. Mas sabemos que ele deixou uma história que marcou o coração de Jesus Cristo. Jesus falou: nascido de mulher, não há profeta maior do que João Batista. Que Jesus Cristo via João, seu antecessor, que abriu o caminho, como um exemplo. Que coisa linda Deus poder olhar para nós e falar: você é uma bênção, você está cooperando com aquilo que eu quero fazer no mundo. Porque tem coisas que o poder de Deus age, jamais nosso braço irá fazer. Mas sabemos que tem coisas que Deus se sente junto conosco, Ele sente que a gente se aliou a Ele e estamos juntos cooperando. Quando nós temos bons frutos, quando nós temos atitudes, tudo isso coopera para aquilo para onde Deus quer chegar. Glória a Deus. Estou olhando aqui, a minha cachorrinha, toda vez que eu estou pregando a palavra, ela fica aqui do meu ladinho. Às vezes fica até olhando para mim, parece que ela está entendendo a mensagem. Glória a Deus. E aí, a gente vê, pela fé Noé divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca. Jesus disse: assim como foram nos dias de Noé, será assim nessa geração. Então, irmãos, como foram nos dias de Noé, a repetição dos dias de Noé, não igualmente ao pé da letra, mas a repetição da história, de uma forma um pouco, de uma nuance diferente, mas a história voltará a se repetir hoje, Jesus dizendo: e Noé divinamente avisado, ele tinha um dispositivo dentro dele que ouvia a voz de Deus. Eu falo isso para mim, para você, como faz a diferença e como a história parece bonita a gente ouvindo a voz de Deus. Eu comecei a fazer as transmissões aqui ouvindo a voz do Senhor na pandemia, ouvindo muito forte de como a gente faria um culto, pois as igrejas estavam fechadas. E eu falei: eu preciso fazer, porque o Senhor, Deus, Ele fala com a gente. E eu sei que obedeci, eu fui muito abençoado em obedecer essa voz. O Senhor teve voz na minha casa. E eu oro e profetizo que o Senhor tenha voz dentro da sua casa. Talvez Ele está pedindo algo para você, e você ainda está um pouco com dúvida ou dificuldade. Ele diz: eu não vou te julgar, eu não vou apreciar juízos contra você por causa da dúvida ou da dificuldade, mas eu torno a falar manso e suave contigo, que eu quero que você siga a direção que eu estou te dando. Ele quer que alguns dos filhos dele aqui sigam a direção. Talvez você olhe para aqui, acolá, alguém te fala alguma coisa e ainda não é a direção de Deus. Porque muitas vezes a direção mais delicada que Deus nos dá é exatamente a voz dele, falando dentro dos nossos corações, dentro do nosso espírito, para até mesmo não ser espalhado aquilo que ele está querendo fazer. Por isso que muitas vezes Deus não usou aqui na Bíblia profetas, mas falava diretamente com Abraão, falava diretamente com muitos servos de Deus, como um deles, Elias, também, que fez história. O Senhor está falando nessa noite: eu quero que você tenha uma história bonita. Eu quero que você feche a sua vida
com uma história maravilhosa. Talvez você está dizendo: como, Senhor? Minha vida tudo deu errado. Eu vim de um povo de lábios impuros. Eu vim de uma família destruída, como Isaías falou. Eu vim de uma casa onde só tinha maldição. Era mais ou menos isso que Isaías falou. Dentro da minha casa, era minha mãe me xingando, me amaldiçoando o tempo todo, brigando com os meus irmãos, e meus irmãos com ódio um do outro, e aquela coisa ruim. Foi esse o ambiente que Isaías saiu e virou profeta, e fez história. Então não há desculpa para alguém dizer assim: não, o meu contexto da minha vida é cheio de desgraça, de miséria, eu nunca estudei, eu não terminei a 1ª série, ou a 4ª série. O Senhor diz: não importa, ainda dá tempo do meu Espírito Santo na sua vida fazer uma história linda, bonita, uma história abençoada. Amém? Alguém pode ainda dizer: ah, mas eu vim de uma história muito difícil, eu vim da roça, eu vim lá, minhas mãos são cheias de calos, eu nunca pude dar nada de bom para os meus filhos, a minha infância eu passei doente dentro de hospitais, a minha infância toda tomando antibiótico, com um monte de problemas e só coisa ruim. O Senhor diz: essas coisas não anulam uma história linda que Deus quer fazer. Isso é verdade. Não anulam a história. Estou falando de hoje, uma boa história ou uma nova história, né? Li o Heróis da Fé aqui, a galeria, Hebreus 11, né? Tem outros aqui, personagens, mas eu vou ficar só nesses, dizendo que muitos não viram a promessa se cumprir nesse mundo. Fizeram uma história linda, 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 deixou a marca, deixou o rastro aqui de glória na terra, mas eles mesmos não concluíram o objetivo do seu coração. Mas nem precisa. É Deus mostrando que a maior preocupação de Deus é como a gente vai terminar nossa vida, como nós vamos deixar nossa história, nosso rastro, nossa marca aqui na terra. É isso que Deus está preocupado. Por isso em Ageu 2 está escrito: a glória da última casa é maior que a da primeira. A glória da última casa. Então, não importa como você começou, mas como vai terminando. Não é terminar. Já está agora terminando, embelezando sua história com a ajuda do Espírito Santo. E Mateus 7,7, pedi, pedi e dar-se-vos-á. Batei e abrir-se-vos-á. Se você, eu, não está conseguindo fazer uma história bonita, peça. Tiago capítulo 1 diz que se a gente pedir sabedoria de vida para fazer uma história bonita, boa, Deus dá liberalmente, rapidamente sabedoria. É que a gente não pede sabedoria de coração, sabedoria de vida, para fazer uma história conforme a vontade divina. Peça, querido. O Espírito Santo está dizendo: peça e eu te darei as nações por herança. Sabe o que significa isso? A sua história vai longe. A sua história pode cruzar até outras terras. Você sabia disso? O teu nome, nome de pessoas, cruzou o planeta Terra. As nações foram dadas por herança. Isso que significa a passagem. Jesus Cristo nunca pisou em outro país. Você sabia disso? Ele sempre viajou e andou na região da Galileia. Ele não pisou em Roma. Jesus Cristo nunca foi para a Síria. Nunca foi para nenhum país
vizinho, o Irã ou qualquer outro país ali. Ele sempre ficou nas cercanias de Jerusalém, nos distritos de Israel. Mas a história dele vazou para o mundo todo e é falada no mundo todo até hoje. E não porque apenas a história, que é o fato verídico, porque ele é Senhor. Deus deu as nações, ele é Senhor dos senhores. O Pai deu as nações totalmente por herança a Jesus Cristo. Então o Senhor diz: eu quero que você tenha uma história boa dentro da sua família. Talvez você fica dizendo para a tua família que você está sofrendo, que você está sem dinheiro, ou que você está assim, que ninguém te ajuda. Mas as pessoas querem ver a humildade, a história. A história não precisa de dinheiro, uma boa história não precisa de saúde, uma boa história não precisa de ajuda. Uma boa história quem faz é você, diz o Espírito Santo de Deus. Vocês estão entendendo, meus queridos? Sim, exatamente como a irmã Aparecida Lourdes está falando, muda a minha história. A gente deve pedir isso para Deus. Pai, entra na minha história. Talvez a minha história ela está muito manchada porque eu relaxei. Eu não limpei minha história. Eu não limpei meu coração, meu caráter. Eu não me humilhei. Eu ficava sempre querendo tirar vantagem, brigando com todo mundo, revoltado, mandando pirraças, insinuações pelas redes sociais aos meus desafetos e cheio de coisa. O Senhor diz: não, ainda, meu filho, dá tempo de você deixar a sua história bonita. Quantas pessoas começaram mal e no final viraram heróis. A gente sabe disso, tem exemplo na Bíblia, tem exemplos na história, né? Tem exemplos, tem até um exemplo da história de um guerreiro chamado Viriato, que ele guerreou em Roma contra o exército romano. Ele ganhou todas as guerras. Ele era uma pessoa que não tinha fama, mas depois descobriram que ele tinha um talento militar e ele ajudou muitas pessoas. E no final ele foi traído por 2 amigos, mas deixou a história dele. A gente vê a história de Jefté, que nasceu de uma prostituta. Ele viu a prostituição dentro da casa dele, irmãos. Ele via as coisas erradas. E Jefté virou um juiz de Israel. Virou uma pessoa de confiança do Senhor. Vocês estão entendendo? Davi, ele colocou um soldado dele para morrer na guerra só para ficar com a esposa desse soldado. E antes disso ele já tinha caído em adultério com a esposa desse soldado dele. Ele, usando da autoridade de rei, usando, né, dessa premissa, fez essa maldade. Mas depois ele se arrependeu, ele falou: não, eu não sou esse monstro. Eu não sou um monstro, eu sou uma pessoa de bem. Eu sou uma pessoa que reconhece erros. Quer mudar a história? Reconheça erros. Reconheça falhas. Reconheça diante do Senhor Jesus Cristo. Reconheça que você é fraco, que eu sou fraco. E fala: não, eu quero deixar uma história, um legado nesse mundo. Quando eu sair dessa terra, eu quero deixar um legado bonito para as pessoas, para o mundo. Não para a minha história ser glamourosa, mas para, pelo menos, minha participação em ajudar a humanidade que tão perdida está, precisando de exemplos. O mundo está precisando de exemplos de pessoas boas, irmãos, de verdade. Não pessoas que fazem uma caridade aqui, outra ali, com intenções. Eu estou falando de gente boa mesmo. Passa décadas, passa meses ou anos, ela continua sendo melhor, ainda melhor. O
Vocês estão entendendo? Elas perdem as coisas para não perder a justiça e o caráter. Aquilo que Jesus falou, se alguém tirar a capa, dê a túnica. Não vai ficar brigando por causa de uma capa, para não perder o bom nome que Salomão também falou, porque tudo isso é que desenha a história. O Senhor diz, eu quero desenhar uma história bonita. Já pensou que triste as pessoas a vida inteira falar que aquele ali é um beberrão, aquele ali é um drogado, o negócio dele é só droga, é só bebida, é só prostituição. Ele destruiu um monte de famílias, pôs a perder um monte de gente. Já pensou que coisa triste? Foi o que eu vi esses dias, alguém na UTI e a outra pessoa falando dessa maneira daquele que estava na UTI. Que triste. Pedro falou, se você for perseguido por fazer o bem, você tem uma honra muito grande. Se você for perseguido e deixa uma história bonita, você tem uma coroa, um troféu. Mas se você for perseguido porque fez um estrago na família, um estrago no coração das pessoas, na vizinhança, aonde for, que galardão vai ter? Então peça para Deus, Senhor, eu não estou neste mundo para prejudicar. Eu não vou ficar dizendo que as pessoas são obrigadas a me ajudar. Eu escuto muito isso. Minha família, pastor, tem dinheiro e não me ajuda. A minha família tem carros, tem casas, e eu estou aqui pagando aluguel. O Senhor está dizendo, pare de ficar dizendo que as pessoas são erradas por você estar com esse problema. O Senhor diz, eu sou o teu Pai, eu sou o teu Deus. Das minhas mãos é que sai a saúde para você lutar, a inteligência para você estudar. Das minhas mãos é que sai, os meus anjos recebem ordem para abrir caminhos para você. E muitas vezes você está alimentando um veneno dentro do coração, dizendo, lá, meu parente tem dinheiro, ou então meu parente é isso, é formado, nunca me ajudou. O Senhor diz, não, eu não coloquei as pessoas para te ajudar o tempo todo. Elas vão te ajudar quando eu der ordem. Mas é você, o Senhor diz, é você que tem que ser apaixonado por uma história bonita. A gente tem que amar a nossa vida como ela é. O Senhor diz, a tua vida agora é simples, mas essa vida simples, viva uma paixão com essa sua vida. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Essa vida simples, digamos que a sua casa é simples, o seu carro é bem velhinho. Eu conheço pessoas que têm um carro tão velhinho, mas eles cuidam com uma paixão tão grande, que talvez quem tem um carro novo, outras pessoas olham e falam, que exemplo, que coisa bonita. A pessoa cuida tão bem, cuida com carinho, cuida bem dos filhos, né? Não pode dar as melhores roupas para os filhos, mas ama os filhos, né? Faz com aquele carinho, com aquela intensidade. Tudo isso vai montando história. Glória a Deus. Glória a Jesus Cristo. Amém, minha irmã Franziúna. Você é uma referência também, filha, de mulher trabalhadora, lutadora, né? A vida inteira trabalhando. Olha que história bonita, né? História de pessoa que cuida da família, que luta, mesmo em meio aos percalços, mas está aí, buscando a Deus, e eu creio que o poder e a glória dele vai junto com você até o fim, e te ajudar e te abençoar. Eu sei que a maioria dos irmãos que estão aqui luta para não deixar a história cair.
A gente sofre o dano, diz a palavra, sofre o dano, mas a gente não ultrapassa limites, não quebra leis naturais da vida, leis que está dentro do nosso caráter. A gente sofre, fica no prejuízo, perde a razão, mas não deixa a nossa história ser roubada, né? Tem até músicas seculares escrito infância roubada, história roubada, né? Quantas histórias foram roubadas? Elas eram bonitas até um certo ponto. Tinha uma história de um rapaz que ele foi abusado quando era criança. E ele guardou aquele ódio, jurando se vingar. E quando ele já estava adulto, ele matou a pessoa já idosa, muito idosa, a golpes de machado, vingando, fazendo justiça pela infância roubada. E ele está preso lá nos Estados Unidos. Então você vê que foi uma injustiça, sofreu o dano, mas violou, quebrou leis, manchou a história, né? Ficou confusa a história dele agora diante de tudo. Então o Senhor está dizendo-nos, né? O Espírito Santo de Deus falando nessa palavra, que os heróis da fé eram pessoas que tinham o mesmo coração de Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Não significa que a gente não erra, a gente erra, mas ao longo da nossa vida a nossa história muda. Eu errei muito na minha juventude, os anos para cá, sempre errando, mas chega um tempo que a gente fala, chega de errar, chega dessas maluquices, loucuras da vida. A gente quer uma história para deixar para os filhos um exemplo, um legado. E principalmente, como eu falei ontem, que nós já estamos dentro da eternidade, e essa eternidade vai nos levar lá no céu. Existem posições, não que a gente quer a maior posição, mas se a gente fizer uma história bonita aqui, haverá algo diferenciado ali para aqueles que sofreram, mas continuaram sendo fiéis. Sofreram, né? E eles continuaram sendo fiéis. Não é bobinho. Alguns pensam, mas isso é ser bobinho. Não, filho. Isso é força, isso é valentia, resistência, isso é coragem. Amém? Então continue sendo bondoso, continue perdoando, continue ajudando, mesmo quem não mereça. Quando eu digo não mereça, na hora você não vai saber se a pessoa merece ou não, mas faça a sua parte, né? Se você vê que realmente a pessoa não valoriza, você vai ajudar outro lado. Se você vê que a pessoa, ou que aquele lugar não agradece, não tem gratidão, peço para o Espírito Santo te levar onde tem gratidão, onde tem terra fértil, onde tem coisas boas. Mas continue fazendo sua história. Continue fazendo uma história bonita. Amém? Filho de Deus. Então nós vamos terminar essa semana fechando com isso, com história. A história do nosso Deus em nossas vidas. Porque Ele é o autor. É Ele que escreve nossa história. A gente vive e Ele vai com a pena e a tinta escrevendo. E a tinta não é comum, nem a pena. A tinta Ele escreve com o sangue do Filho dele. E a pena ao qual Ele usa para escrever é a pena da sua justiça e do seu amor. Acho que foi Lloyd Jones diz que a pena
com a qual Deus escreve a nossa história é a pena do amor. Quer fazer uma história bonita, linda nesse mundo? Viva com amor. Amor em tudo que Deus vai colocando na tua frente, nos teus caminhos, vai fazendo. Fala que coisa maravilhosa. E quando vir a dor é o oposto ao amor, junto com o ódio, né? Mas a dor não pode anular, as muitas águas não poderão apagar esse amor. As muitas águas, os muitos sofrimentos não podem apagar o amor. O Senhor diz, você não pode deixar que o teu sofrimento te torne uma pessoa amarga. E todo mundo vem a dizer, nossa, aquela pessoa está assim, sofrendo, está muito mal, mas ela está tão amarga. Ela anda amaldiçoando, ela anda xingando. Eu estou com dó dela, mas de um outro lado, eu não sei porque ela está fazendo aquilo. Não deixe as pessoas falar isso de você. Continue sendo bondoso e amoroso. Continue sendo uma pessoa simples. Continue sendo uma pessoa boa. Peça que o Senhor vai te ajudar. Vou louvar um cântico aqui, uma nova história. Gosto muito desse louvor. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Serás que podes contar. Serás que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu, que minhas mãos fizeram para ti.
agora. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Pai amado, todo mundo, meu Pai, quer ter uma história verdadeira, uma história limpa. E como nós já sabemos, nós nascemos em pecado. Davi falou: em pecado eu fui gerado. Nasci com uma história triste, mas não significa que eu tenho que morrer com essa mesma história. Se o meu nascimento foi complicado, o meu fechamento tem que ser glorioso com Jesus Cristo. Em pecado eu fui concebido, em maldição eu fui gerado. De geração a geração, ela foi passando, chegando até a mim, mas sendo vencida e destruída lá na cruz. Lá na cruz, meu Senhor. Lá na cruz morre toda maldição. Lá na cruz a nossa história nasce linda. Lá na cruz nasce uma história de vitoriosos. Todos os vitoriosos nasceram lá na cruz, junto ao sacrifício de Jesus. É de lá que saem as maiores histórias do mundo, tanto aqui para frente como de lá para trás. A cruz interfere no passado, no presente, no futuro. Em todo o tempo ela muda histórias. Nós que não entendemos como Deus trabalha. Ele diz: eu faço infinitamente mais além do que você pede, pensa, porque o que não subiu ao teu coração e você nunca imaginou é o que está preparado para aqueles que usam o meu poder para fazer uma nova história. Que essa semana as coisas já comecem a mudar. Se você está dizendo: mas eu não tenho fé, eu não consigo orar para as coisas mudar, o Espírito Santo está dizendo: estou vendo o teu coração desejoso, mulher. Estou vendo o seu coração desejoso, homem. E eu te ajudo. Não temas, porque eu sou contigo, eu te ajudo. Apenas creia. Pessoas terminaram, fizeram uma história linda apenas crendo. Porque aquele que duvida é semelhante às ondas do mar, levadas para um lado, para outro e depois desaparece. O Senhor diz: eu não quero que a sua história desapareça por falta de fé. Então somente creia. Eu vou agindo. Comece a ver minhas mãos. Comece a ver o meu cuidado. Comece a ver meu Espírito te guiando. Atenda o desejo que vier no seu espírito.
da minha parte será tão forte que você já vai levantar de manhã querendo fazer aquilo. E esse é o sinal que é meu espírito te incomodando, conduzindo teu coração, conduzindo para fazer. E quando fazer vai dar certo, e quando der certo já vai ser escrito uma história. O Senhor diz: eu vou pegando as pequenas histórias da tua vida e depois eu faço um enredo grande para uma grande história. Ou melhor, um enredo para uma grande história. O Senhor diz: você precisa de fé. Fé para crer nos momentos cansativos ardentes, chamados de sol escaldante. Sol escaldante é quando o dia não passa, quando você está enrolado com aquele negócio tão difícil, querendo ficar nervoso, agitado, ansioso. O Senhor diz: é nessa hora que eu quero história. É essa hora que saem as melhores histórias de fé, dependência, confiança no meu nome. Fé, porque tem anjos subindo e descendo de dia e de noite. Há anjos perto de você. Alguns eles só recebem ordens para te ajudar quando encontrar fé, quando encontrar palavras, ouvir palavras de fé da sua boca, e eles entrarão em ação, entrarão e agirão. Basta uma palavra, basta uma palavra tua, e os montes se removerão, pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos. Serei mais que vencedor, pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos e serei mais que vencedor, e serei mais que vencedor. Em nome do Senhor Jesus, seja curado, e que esse testemunho de cura venha fazer as pessoas a buscar a Deus, a dizer: parente meu foi curado, eu acompanhei, estava doente, agora está curada, agora está limpo. Em nome do Senhor Jesus, venha portas de emprego, de trabalho a serem abertas essa semana,
venha histórias novas serem escritas, desenhadas por Deus na sua vida. Ele diz: para nascer uma história tem que ter fé. É a fé. A gente leu aqui, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas creem. E por ela os santos alcançaram testemunhos. É pela fé que a gente faz uma história bonita. Sem fé, irmãos, a gente só faz estrago. A gente destrói a nossa vida e a nossa história. Mas com fé a gente faz uma história bonita. No nome de Jesus Cristo, receba a fé. Seja cheio do Espírito Santo de fé. Cheio do Espírito Santo e de fé. Fé todos os dias, até o dia da vinda do Senhor. Você não mudando, pelo contrário, melhorando, crescendo ainda mais a fé, não mostrando para as pessoas de um lado que você tem fé e do outro você não está aguentando mais. O Senhor diz: não, eu quero que primeiramente para você mesmo você mostre que você crê. Não precisa mostrar para os outros, é para você mesmo que você tem que provar. Eu creio muito no meu Senhor. Pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos e serei mais que vencedor. Ele está dizendo: não fique querendo coisas grandes, porque nas coisas pequenas dá para fazer uma história linda. Coisa muito grande mancha às vezes a tua história. Você pode ver pessoas quando eram humildes, quando eram pequenos, não eram famosos. A vida era tão bonita, agora eles viraram artistas, atores, ricos, milionários. A beleza da vida de alguns está indo embora, porque precisa de muito poder, sabedoria para administrar a vida. Ele diz: faça história com a tua vida simples, porque quem está fora pensa que é simples e pequeno, mas é grande demais as coisas que estão acontecendo dentro da tua vida. É bonita. É bonita as coisas que estão acontecendo em nossas vidas. Eu te louvo, Senhor, pela história dessas transmissões. Há 2 anos, agora em março, uma história linda do que o Senhor fez com essas transmissões. E vamos continuar avante com todo o nosso ser. Continuaremos avante pelo teu Espírito. Sejam abençoados. Sejam abençoados com uma nova história. O Senhor ajuda vocês a fazer essa história linda. Ele diz: eu desenho, e o meu desenho vai se materializando em você. Eu desenho no mundo invisível, e isso vai ganhando forma no mundo visível. O Senhor diz: eu estou desenhando a tua história. Eu estou desenhando o enredo da sua vida. Eu estou nas linhas, nos traços da sua vida. Eu estou deixando elas belas e bonitas, mesmo que tenha dores no meio, mas elas estão ficando bonitas, maravilhosas, e me glorificarão. E me glorificarão.
nessa noite, Espírito Santo. Obrigado por esses momentos lindos aqui, Espírito Santo. Obrigado por tudo, Espírito Santo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu reino é o poder e a glória para sempre. E que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo fique em cada um agora e sempre. Amém. 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 E ele diz que nem homens e nem demônios conseguem apagar a história gloriosa da sua vida. Nem homens e nem demônios. Deus abençoe, meus irmãos. Na terça-feira estaremos aqui. Eu estou convidando um servo de Deus lá de Portugal. Vamos ver se ele na terça-feira poderá pregar aqui para nós, pastor Vinícius, lá de Portugal, e para ele falar do seu livro, A Jornada. Glória a Deus. A Jornada. Ele escreveu um livro lá em Portugal, da vida dele, a história, né? É o livro da história, das coisas que Deus faz lindas em nossa vida. Amém, meus irmãos? Fiquem com Deus, todos meus irmãos. Obrigado por vocês me ajudarem aqui. Sempre que vocês estão junto comigo, isso é um trabalho de comunhão, culto. Imagine se eu fizesse o culto aqui sozinho. Poderia até fazer, mas não ia ter uma história tão bonita quanto essa. Os meus irmãos sempre junto comigo, os mesmos irmãos e até outros ainda mais junto com o Zé Hilton na sexta-feira. Ali eu vi quantas pessoas abençoadas. Os cultos com Paulinho Evangelista. Glória a Deus. Deus abençoe pastora Evelyn, Nobu, Luciene Lima, Rosimeire, sua mamãe. Glória a Deus. Aparecida Lourdes, é isso, né? Acho engraçado que eu falava o contrário, o nome da mamãe da Luciene. Glória a Deus. Meu cunhado, minha irmã, também aí. Minha irmã Mônica Tomioca, minha mamãe, minha família. Carol Lage, Anderson Souza, servo do Senhor. Estamos com saudade dos seus louvores, Anderson. Quando tiver uma oportunidade, quiser louvar, é só falar. Eu sei que está trabalhando muito, a correria é grande, mas Deus prepara. Glória a Deus. Amém, dona Aparecida Lourdes. Um abraço para todos vocês aí de Monte Alto. Quem sabe um dia nosso bom Deus prepara para a gente dar uma passadinha aí em Monte Alto. Fica perto de Jaboticabal, pertinho, né? Acho que é meia hora de Jaboticabal, se eu não me engano, o irmão Vitor estava dizendo. Quem sabe um dia a gente dá um pulo aí. Glória a Deus. Rosângela Barros,
Ô irmã Rosângela, manda um abraço para o Daniel Nakamura, lá o dentista, minha sobrinha Sarocada, Aninha 88, sempre aqui com a gente também, se alimentando nas orações. 20 minutos de Jaboticabal, olha que benção, né? Jaboticabal, é onde tem a família do Vitor e da Liliane. Glória a Deus. Um abraço a todos, fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus, glória a Jesus, Santo Deus poderoso. Amém, meus irmãos, obrigado, fiquem com Deus.